Vamos orar? Senhor, nosso querido Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua santa e bendita presença. Sejas conosco no culto desta manhã, que o teu santo e bom Espírito esteja em nosso meio. Toca-nos, Senhor, com a brasa viva do teu altar e fica com o teu povo nesta manhã. Nós rogamos em teu doce nome. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. brancos e morenos. Bom dia, igreja. Eu quero ouvir um bom dia bem forte de vocês, crianças. Bom dia. Que bonito que vocês estão hoje. Vocês vieram à igreja para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por vocês? É? Você sabe que essa semana, por 10 dias, nós estamos fazendo orações intercessórias, né? Pedindo o Espírito Santo. E hoje eu vou contar uma história sobre uma pessoa que fez muita oração em sua vida. Você sabe que Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria o quê? Quem sabe? Quem sabe a promessa que Deus fez a Abraão? Que ele seria um pai de uma grande nação. E você sabe que depois de muito tempo, Abraão já estava com 100 anos. Ele teve o seu primeiro filho. E quem sabe o nome do primeiro filho de Abraão? Isaac. Isaac foi o primeiro filho de Abraão. E você sabe que ele se casou quando ele ficou moço e casou com uma moça chamada Rebeca. E sabe que Rebeca tinha um desejo muito grande. Era de ser mãe. E ela não tinha esse filho. Isaac teve uma decisão. Quem sabe qual foi a decisão que Isaac teve? Foi de orar. Ele orou muito, muito, muito. Ele orou a Deus para quê? Para que ele tivesse um filho. E ele já estava casado há tanto tempo e ele não tinha esse filho que tanto ele queria com Rebeca. Mas um dia, Deus ouviu a sua oração e Deus lhe mandou um filho. Ah, mas teve uma grande coisa nessa história. Rebeca, a barriga dela começou a crescer demais. Ela sentiu uma coisa diferente, que não era igual àquelas outras mães que tinham seu filho. Rebeca começou a ver que essa barriga crescia muito e ela não sabia o que estava acontecendo. E antigamente não era igual hoje, que existem aqueles aparelhos lá para pôr na barriga de uma mamãe para ver o que tem lá dentro. E Rebeca teve uma surpresa, porque um anjo veio falar com ela. Sabe o que o anjo contou para Rebeca? Sabe quantos filhos tinha dentro da barriga de Rebeca? Tinha 2 filhos. Será que aqui na igreja existem irmãos gêmeos? Tem aqui na igreja irmãos gêmeos? Quem tem irmãos gêmeos aqui na igreja? Ah, tem ela lá. Eu estava procurando quem era gêmeos. Eu não lembrei dela. Tem 2 menininhas também lá do hall que elas são gêmeas. Sabe o que é irmãos gêmeos? Sabem? Irmãos iguais, que nascem da mesma barriga quase no mesmo tempo, né? Que nascem no mesmo dia, na mesma hora, quase no mesmo minuto. E na mesma noite. Então, isso significa irmãos gêmeos. Então, nasceu Esaú e depois nasceu Jacó. Eles ficaram tão felizes, mas sabe por que nasceram essas crianças? Porque Isaac orou muito a Deus. Ele orou com tanta fé que Deus não lhe mandou só um filho. Deus lhe abençoou em dobro. Lhe mandou 2 filhos. Sabe, na nossa vida também é assim. Quando a gente deseja alguma coisa, se for da vontade de Deus, nós temos que orar muito, com muita fé, que Deus com certeza vai realizar o sonho de cada um de vocês.
Então vamos agora fazer o Papai do Céu e pedir que Deus realize os nossos sonhos conforme a vontade dele? Vamos orar então? Todo mundo de mãozinha de Papai do Céu e fechando o olhinho? Repete comigo a oração. Querido Jesus, muito obrigado por o Senhor cuidar de cada um de nós. Senhor, abençoe os nossos sonhos. Realize conforme a sua vontade. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Agora, bem quietinho, nós vamos sentar lá com o papai e com a mamãe e vamos escutar a história dos adultos, tá bom? Sei que o que há dentro de mim nunca vai poder mudar. Sem Deus, sei que o melhor que posso dar nunca vai se aproximar do que devo ser. Mas ao ver o amor que me resgatou, me liberto e passo a viver. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor. Me ajude a olhar para o sacrifício que me perdoou. Então, viver o teu amor. Eu nunca vou poder pagar o milagre que Deus fez em mim. De saber que o seu amor não me olhas como sou, é tudo pra mim. Eu só posso amar como ele amou e pra sempre viver seu amor. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor. Me ajude a olhar para o sacrifício que me perdoou. Então, viver o teu amor. Seu olhar não tem rancor, sua voz me chama, vem. Tenho a certeza que ele está a esperar por mim. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor. Me ajude a olhar para o sacrifício que me perdoou. Então, viver o teu amor. Me ajude a olhar para o sacrifício que me perdoou. Então, viver o teu amor.
Amém? Em continuação, em louvor ao nosso Deus, vamos colocar em pé e louvar a Deus cantando o hino número 14. Um certo Provérbios diz que o homem, ele nunca é tão grande, tanto quanto ele está de joelho. Então, neste momento, nós temos a oportunidade de crescermos um pouco mais diante de nosso Deus, nos prostrando diante dele. Nosso eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, graças te rendemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, Senhor Deus, também porque o Senhor nos conduziu até a tua casa de oração nesta manhã, para juntos, com o mesmo objetivo, te adorarmos em espírito e em verdade. E também, Senhor Deus, colocar diante de ti todos os nossos anseios, nossas dificuldades, nosso cansaço, mas acima de tudo o nosso coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui neste momento. Pedimos, Pai querido, uma bênção muito especial sobre cada adorador teu presente aqui nesta manhã. Tu sabes, Senhor Deus, da sinceridade do coração de cada um de nós. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Somos falhos, somos pecadores. Às vezes, Pai, indignos de receber as tuas bênçãos, mas nós estamos aqui prostrados diante de ti, porque nós queremos crescer, Pai, espiritualmente, para a honra e glória do teu nome. Pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor possa abrir o nosso coração para recebermos a tua palavra, e que também, Senhor Deus, o Senhor possa inspirar o teu servo, o irmão Wagner, para que ele possa falar através de ti e do teu santo e bom Espírito. Te agradecemos por tudo, não porque haja mérito em nós, Pai, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém? Eu espero que nesta manhã, de fato, a palavra do Senhor venha do céu e que ela atinja o seu coração nesta manhã. Primeiro, eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. E queria também conhecer as nossas visitas. Quem está nos visitando esta manhã, podia pelo menos erguer a mão aí, por favor, para quem está aí por perto possa cumprimentar os nossos amigos, nossos visitantes. Aumenta um pouquinho só, por favor, o volume desse microfone. Obrigado.
E se ler, algumas coisas não mudam. O hino 14 continua sendo o hino inicial. Ainda bem que não é uma semana de oração, senão seria toda noite. Mas que bom que você está aqui. Espero que nesta manhã consiga trazer uma mensagem que seja importante para cada um de vocês. Pode colocar ali na tela, por favor. O tema que eu escolhi nesta manhã, pode apagar as luzes aqui, que daí todo mundo vai enxergar bem. O tema que eu escolhi para esta manhã é medo. Todo mundo aqui tem medo? Quem tem medo? Da esposa não vale, tá, Tiago? Todos nós temos medo. Vivemos num mundo de medo. Num mundo em que o medo passou a ser tratado como uma síndrome, e hoje é conhecido como síndrome do pânico, de temor, de fobia. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse tema para trazer para vocês nesta manhã, me surpreendeu algumas coisas. Mas o que não surpreende é que vivemos num mundo. Vamos aguardar até que a igreja toda esteja bem silente. O que não muda nesse mundo é a questão do medo. Isso vem com a gente, parece que é um dispositivo que já está instalado em cada um de nós desde que nascemos. As crianças, desde pequenas, já sentem medo. Os animais sentem medo. E há uma definição para o medo. Pode colocar, por favor. Uma definição encontrada para o medo é que o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E pavor é a ênfase do medo. Quando nós temos algo novo para fazer, como pregar hoje pela manhã, não há como dizer para vocês que não há medo nisso. É algo diferente, algo novo, é um tema novo. Isso pode nos atingir tanto fisicamente como psicologicamente. Alguns tipos de medo são medos simples, que é o medo de inseto, de chuva, de escuro, de trovão. Esses são medos considerados medos simples. Existe o medo contextual, que é medo de assalto, de acidente de trânsito, de uma doença. Esses são os medos considerados contextuais que estão envolvidos no mundo em que nós estamos. Existem os medos sentimentais, que é a decepção amorosa, lembranças do passado, do futuro. E as pessoas às vezes não conseguem ter um novo relacionamento, se entregar para um novo amor, justamente por isso, porque tem medo, porque já pode ter vivido uma decepção. E nós temos também o medo espiritual, que é o medo da morte, é o medo de pessoas que já morreram, de fantasmas. Esses são alguns tipos de medo. Pode mudar a tela. Que pena, ficou ali muito claro, vocês não vão conseguir enxergar. Mas eu fui atrás de tentar entender quantos tipos de medo existem. E não há uma conclusão. Ninguém sabe dizer ao certo quantos tipos de medo existem. Alguns que eu separei aqui, que é a acrofobia, que é o medo de altura. Outro aqui que é a afobia. A fobia me chamou demais a atenção. A fobia é o medo da falta de medo. Então tem gente que tem medo de ter falta de medo. A equimofobia, que é o medo de agulhas, de injeção ou de objetos pontudos. A letrofobia, que é medo de galinhas. Colorofobia, que é o medo de palhaços, que é mais comum do que o que a gente imagina. Essa dextrofobia achei extremamente interessante. Dextrofobia é medo de objetos do lado direito do corpo. E a lista continua. Onomatofobia, que é o medo de ouvir certos nomes, certas palavras. Sonifobia, que é o medo de dormir. E xenofobia, que é o medo de estrangeiros ou de estranhos. E a lista é imensa. Tem tudo quanto é tipo de medo. Pode mudar a tela. Consequências do medo.
parece ser engraçado. A gente às vezes convive com pessoas que têm medos que parecem ser tão irrisórios, né? Medo de uma coisinha ou outra. Zilda, você tem medo do que, Zilda? Então, peraí, fala para todo mundo ouvir aqui. Quando você falou, não sei por que você olhou para mim, cara. É porque eu já estava imaginando. O meu medo é o que eu acho ridículo e não tem como evitar. Eu já até desmaiei 3 vezes de medo de mandruvá, lagarta, esses bichinhos. E não tenho medo de cobra, de sapo, de barata, de nada. Mas um mandruvá, para mim, entendeu? Quando eu desmaiei, a última vez que eu desmaiei, eu voltei, eles já estavam chegando comigo na porta de um hospital. E eu fiquei toda apavorada, morrendo de vergonha, porque eu não queria nem contar para eles que foi por causa de mandruvá que eu tinha desmaiado. Então, é uma coisa assim, quando eu vejo, já foi. Se eu ver ela bem longe, eu consigo evitar. Mas se eu ver, já estiver em cima, daí não tem jeito. Eu quero ver, alguém mais tem algum medo assim? Que chega, tem uma aqui, eu já chego ali, ó. Eu tenho medo de rato. Quando eu vejo um rato, eu sinto que até meus cabelos ficam em pé. Mas você tem um marido extremamente corajoso, então dá para contar com ele nesse caso, né? Aqui, ó, nós encontramos alguém que tem medo de galinha, ó. Que volta lá na tela. Uma tela, por favor, que é medo de galinhas lá, aletrorofobia. Agora você já sabe o nome do seu medo também. Eu tenho medo de mandruvá, dentista, altura, muito, muito. Isso é uma lista enorme aqui de medos, né? Tem ali, eu vou chegar aqui e já chego ali, tá? Tenho medo da altura. Eu acho que o medo de altura talvez seja o que mais pega para todo mundo. Ainda bem que em Curitiba tem pouco, né? Irmãos, parece ser engraçado, mas só quem tem um medo extremo de alguma coisa sabe do que eu estou falando. Só quem tem um medo extremo, absurdo, sabe o que é de fato ter medo, fobia, de passar mal, de ir para o hospital. É algo impressionante. A gente às vezes trata como frescura, como algo, né? Ah, imagina. Eu tenho medo de altura. Eu tenho tanto medo de altura, obrigado por perguntar. Eu tenho tanto medo de altura, mas eu viajo de avião sem nenhum problema. Mas eu tenho medo de altura o seguinte, esses tempos eu fui numa reunião, e daí o cliente quis agradar, um prédio extremamente alto, a sala de reuniões toda de vidro, e a cadeira que eu tinha que ficar, eu ficava de costas aqui para o vidro. E eu falei, não, eu preciso trocar de cadeira, senão a reunião não vai dar certo. Porque assim me apavora ficar no parapeito, ficar perto de maneira nenhuma. Eu morro de medo de altura. E sabe o que acontece? As consequências de quem tem medo de alguma coisa, está aqui, ó. O medo ofusca a visão. Você não consegue desviar daquilo, você fica focado só naquilo ali. Quando você tem medo. Outra consequência, o medo faz o que com a pessoa? Paralisa. O medo paralisa, você não pensa mais em outra coisa. Sabe, o medo paralisa. Diga lá, irmã. Medo de defunto, tá vendo só? Tá vendo só o que é o que vai aparecer aqui, ó. O medo provoca isolamento da pessoa. Às vezes, por conta do medo, a pessoa acaba se isolando, acaba não tendo convívio social. Outra situação, o medo provoca um desgaste emocional, especialmente quando nós estamos falando, todos os medos que nós falamos aqui, são aqueles medos, ou medo simples, ou os outros tipos de medo, mas nós estamos falando aqui do medo contextual, de quem já sofreu um assalto, um estupro, alguma coisa nesse sentido. Isso daqui mexe com a pessoa, provoca um desgaste emocional absurdo. E quinto, o medo pode levar a pessoa a perder o contato com a realidade, que é isso que a irmã falou, ver o defunto até flutuando. E sexto, o medo pode bloquear emocionalmente. Irmãos, tudo isso é extremamente sério. É algo a ser estudado. Mas eu queria refletir com vocês sobre algo que está lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Teve uma ocasião, enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, eu vou contando essa história. Eu tenho uma boa memória.
E eu me lembro de algumas coisas quando eu tinha 3, 4 anos de idade. E essa minha mãe pode confirmar. Ela havia colocado uma roupa nova porque nós íamos sair. Eu só não me lembro onde é que a gente ia, mas a gente ia sair. E a nossa casa estava passando por uma pequena reforma, estavam pintando. E diferentemente do que é hoje, você vai lá no Balarote, na Cassol e pede a tinta já preparada na cor, compravam-se aquelas bisnagas para misturar na tinta branca e, enfim, colocar ali a cor que você quisesse. Minha mãe me arrumou, eu estava todo pronto, roupinha nova, todo bonitinho para sair. E ela foi para o banho e eu achei aqueles tubinhos de tinta. E comecei a brincar com aquilo, Beto. E daí aquilo fez uma lambança. Sujei a roupa inteirinha de tinta. A calça, a camiseta. E daí eu fiquei preocupado. Falei, e agora? O que vai acontecer? De repente a minha mãe sai lá do banho e diz, Wagner, vamos, que você já está pronto, eu já estou pronta, vamos que nós vamos sair. E o que eu fiz? Eu me escondi. Eu fui lá e me escondi atrás de um lugar. E minha mãe falou, não, venha, vamos. E quando eu saí, que ela me viu daquele jeito, ela não me bateu, mas ela chorou. E aquilo me apertou o coração de um jeito que jamais esqueci dessa história. Isso lembra muito o que nós vamos ler agora, que está lá em Gênesis, no capítulo 3. Veja lá Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Você já abriu a sua Bíblia? Veja quem está perto de você, está sem Bíblia. Vamos compartilhar a nossa Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e fiz o quê? E temi, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus agora vinha no passeio da tarde pelo jardim. Adão e Eva haviam acabado de comer do fruto, agora estavam vendo que estavam nus. Fizeram exatamente o que eu fiz, pegaram a tinta, se sujaram todos. E agora que Deus aparece para eles, quando Deus chama Adão, Eva, o que eles fazem? O que eles fazem, irmãos? Se escondem, por quê? Estavam com medo. Não é diferente conosco hoje também, quando Deus nos chama. Muitas ocasiões temos sido chamados, mas temos nos escondido porque temos estado com medo. Medos desses tantos que nós já vimos. E é a primeira vez que nós temos a indicação na Bíblia sobre a palavra medo, sobre temor, talvez um sentimento que Adão e Eva jamais tivessem sentido. Um sentimento novo, algo ruim, de separação, de afastamento. De o que vai acontecer agora. Este provavelmente tenha sido o sentimento que Adão e Eva tiveram naquele dia. O sentimento de medo. Mas algo que eu quero chamar a atenção para vocês nesta manhã, para não focarmos apenas no medo, é na solução que Deus tem para o medo. E o próprio Deus que vem lá e pergunta, onde está você, Adão, onde é que está você, Eva? E escuta deles, eu estava nu, eu tive medo, eu me escondi. É o Deus que no mesmo capítulo 3, no versículo 21, nós vemos lá. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Irmãos, mais do que a promessa de um Messias, que segue aqui na continuação do capítulo 3, depois do versículo 10, mais do que a promessa de um Messias, da salvação, que não permaneceriam naquela condição para sempre, me chama a atenção o versículo 21, que é Deus fazendo túnicas de peles para Adão e para Eva, para lhes cobrir, como quem quisesse dizer, não tenham medo, eu vou continuar protegendo vocês. Não tenham medo, eu vou continuar sendo o pai de vocês. Desde então vivemos num mundo de medo. Mas o nosso Deus não mudou. Ele continua querendo nos cobrir. Ele continua querendo nos revestir. Aquela túnica naquele dia, Joana, para mim é o abraço de Deus para Adão e para Eva. Querendo cobri-los, para que não tivessem mais medo. Para que tivessem a certeza de que Ele continua sendo seu Pai. Irmãos, eu preciso ir adiantando por conta do horário, porque tem duas partes do sermão que eu não posso deixar de passar para vocês. Eu quero que vocês abram lá a Bíblia em 2 Reis. Abra lá sua Bíblia, 2 Reis, no capítulo 6.
do versículo 3 em diante. Nós falamos aqui de alguns medos que alguns de vocês têm. Mas existem outros medos que às vezes nós não colocamos para a igreja. E eu quero que você pense nesta manhã, será que o seu medo é real? Será que você precisa às vezes tomar certas atitudes por conta dos medos que você tem em relação à vida? Segundo Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 13, conta-nos a história que diz o seguinte, segundo Reis, capítulo 6, versículo 13 em diante. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Eliseu estava com o seu moço, com o seu ajudante, na cidade de Dotã. O rei da Síria então manda para lá cavalos, carros, um exército para cercar a cidade, porque ele queria pegar Eliseu. E o moço de Eliseu sai pela manhã bem cedo. A Bíblia não diz o que ele foi fazer, se ele foi buscar água, se ele saiu para orar, mas diz que ele saiu muito cedo. E quando ele sai muito cedo, com o que ele se depara? A cidade cercada, com um exército enorme. Cavalos, carros, homens armados. Isso às vezes se parece com a sua vida, quando você se levanta pela manhã, que você bota os pés no chão, a hora que você acorda da sua cama. Parece que você vai enfrentar um monte de inimigos. Parece que você tem um dia conturbado, já quando você acorda muito cedo. Parece com você isso. Aquele moço então, que andava com um homem que era um homem de Deus, que devia ter visto tantas coisas acontecerem. Ele volta para dentro rapidamente e chega para Eliseu e diz agora, ah meu senhor, o que faremos? Estava desesperado. Estava com medo. Também quem não teria medo de estar cercado por tantos inimigos. A mesma coisa deve acontecer conosco todos os dias, quando acordamos, cercados por um mundo de medo, um mundo de problemas, de dificuldades. Dificuldades na saúde, dificuldades no trabalho, na religiosidade, na família. Mas a resposta que Eliseu dá para ele é algo que me impressiona. É algo que eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta manhã, na continuação. No versículo 16, ele diz ali, Eliseu diz para aquele rapaz, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Irmãos, quando você se levanta pela manhã, cheio de medos, temores, sem saber para onde ir, parece que você está cercado. Eu gostaria que você lembrasse desse texto. Eliseu dizendo para aquele rapaz, não fique com medo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E diz o seguinte no versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode estar no mundo cheio de medos, cheio de problemas e de dificuldades, mas você está cercado por um Deus que não te desampara, um Deus que está com você todo o tempo. Mas mais uma vez aparece na Bíblia o não temas. O não temas porque eu sou contigo. O não temas, vai. O não temas porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E há uma outra história na Bíblia, extremamente bonita também, que eu gostaria que você abrisse lá sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 21. Abra lá sua Bíblia, Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21.
versículos 14 em diante. Gênesis 21, versículo 14 em diante. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. A gente às vezes acha que tem medos, que tem problemas. Quem que estava no piano? Quem? Val, venha. Eu tinha pedido para ele botar o fundo musical lá, mas venha você para mim, por favor. A gente às vezes acha que tem problema. A gente às vezes acha que tem dificuldade. Seja com os filhos, seja com a família, seja no trabalho. Agora você consegue imaginar o que era para esta mãe, o tamanho do medo, o tamanho do problema que ela tinha nas mãos? Ela recebe o filho, um jarro com água, um pouco de comida, e é deixada no deserto. A história de Agar é muito conturbada, então nós temos que nos ater a esse momento da história de Agar. Mas você consegue imaginar o deserto que essa mulher teria que enfrentar agora com um pouquinho de água e um pouco de alimento para ela e para seu filho? E a gente às vezes acha que tem problemas e que tem medos. Aquela mulher sai errante pelo deserto, sem saber para onde iria, sem saber o que aconteceria com ela. E a Bíblia diz que, consumida a água do odre e a comida, não tinham mais o que fazer. E um deserto é algo que maltrata qualquer pessoa, qualquer ser humano. Extremamente quente durante todo o dia e extremamente frio durante a noite. E é nesse cenário que estava Agar com o seu filho. Será que parece com a sua vida? Esse deserto que Agar estava enfrentando. Agora, consumida a água, consumida a comida, não tinham mais o que fazer. Agar, então, vendo o seu filho desfalecendo, o menino já estava quase morto, mas ainda clamava, queria comida, queria... Gente, eu acho que não há nada mais doído para um pai e para uma mãe do que o seu filho pedir algo para comer e para beber e você não ter como prover isso. E o menino estava clamando por água, estava clamando por comida. Agar não sabia mais o que fazer. Agora, com o menino quase que desfalecido, ela o coloca embaixo de um arbusto, e a Bíblia diz que ela foi a um tiro de lança, algo entre 600 e 800 metros, ela se afastou do menino, que era para não ouvir o seu choro, que era para não ouvir o seu clamor. Uma mãe chegar a esse ponto, para não ver o seu filho morrer. E sobre aquele menino havia a promessa de ser também uma grande nação. Deus tem promessas na tua vida e na minha vida. E Ele vai cumprir cada uma delas, ainda que seja no deserto que você está passando. E o que me impressiona ainda mais é que, quando o anjo vem, ele diz que Deus ouviu o clamor do menino. Deus ouviu o clamor do menino.
E quando o anjo chega, ele diz: que tens, Agar? O que está acontecendo, Agar? O mesmo ele diz hoje para você: o que está acontecendo com você? E ao mesmo tempo ele já diz: não temas, não tenha medo. E naquele momento o anjo abre os olhos de Agar e ela vê ali perto um poço. E ela toma daquele poço e dá do poço para aquele menino. Moisés estava caminhando com o povo pelo deserto. Estavam agora prestes a atravessar o Mar Vermelho. E o povo estava reclamando. O povo estava dizendo: nossa, trouxeram a gente aqui para que a gente morresse. Outro deserto. E Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 14, Êxodo no capítulo 14, do versículo 12 em diante, ele diz o seguinte: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vireis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós fareis o quê? Vos calareis. A gente às vezes tem falado tanto, tem reclamado tanto, a gente tem exposto tanto a nossa vida, os nossos medos, as nossas inquietudes, mas a gente às vezes tem feito isso para a pessoa errada. A gente às vezes não tem feito isso para Deus. E Moisés aquele dia também diz para o povo: não temais, porque essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus. Então calem-se para ouvir o que Deus pode fazer por vocês. Qual é a tua luta? Qual é o teu medo? O que eu quero que você saia daqui nesta manhã, vendo que não importa qual é o teu medo, qual é a tua dificuldade, e sim a palavra de Deus, em inúmeras vezes que aparece durante toda a Bíblia, o conselho de Deus, Jefferson, dizendo: não temais. O que eu quero que você saia daqui hoje confortado, entendendo aquilo que Deus quer colocar para a tua vida. Existe uma lista imensa de não temais de Deus. Lá em Isaías 41, verso 10, ele diz: não temas. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, ele diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Em Gênesis 26, verso 24, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Em Deuteronômios, capítulo 1, versículo 21, ele diz: não temas e não te assustes. A Bíblia está repleta de não temas, eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Mas o que mais me impressiona é o que está lá em Isaías. Abra lá sua Bíblia, em Isaías. Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versos 29 até o 31. Isaías 40, 29 ao 31. Diz lá: ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E no capítulo 41, no versículo 10 e depois no versículo 13, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas,
que eu te ajudo. Deus quer te ajudar. Quer te ajudar a te livrar dos seus medos, das suas dificuldades. Quer te ajudar a estar lá no céu. Eu li uma história, bem curtinha essa história, de um vendedor de balões. Um senhor de idade estava em frente a uma festa, tentando vender os seus balões de gás, bexigas. E ele veio ali, montou o seu carrinho, colocou as bexigas, mas não estava conseguindo chamar a atenção das pessoas para que elas viessem comprar as suas bexigas. Então ele tem uma ideia, e ele arrebenta o fio de uma bexiga amarela, e aquela bexiga começa a subir. O menino que estava ali perto presta atenção naquela cena, aquela bexiga subindo. Aquele homem então depois pega uma outra bexiga alaranjada e arrebenta também o fio daquela bexiga, e ela começa a subir. E aquilo chama ainda mais a atenção daquele menino, que se aproxima. Vendo a curiosidade do menino, aquele homem arrebenta mais um fio de uma bexiga branca, e ela começa a subir. O menino então se aproxima e pergunta para aquele homem: moço, se você cortasse o fio dessa bexiga cor-de-rosa, ela subiria mais do que as outras? E aquele homem então lhe responde: não é a cor da bexiga que faz a diferença, é o conteúdo da bexiga, é o conteúdo do balão que faz subir. Nós todos podemos ser esses balões nas mãos de Deus. E o que vai fazer com que cada um de nós subamos até o céu não é a cor, não é a procedência, não é nada disso. É aquilo que está aqui dentro. Eu quero cantar com vocês nesse momento um hino que fala sobre isso, sobre não temer. Eu quero que vocês coloquem de pé. Nós vamos cantar, vamos colocar na tela esse hino. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos depois orar. Depois você vai cantar ainda, tá? Nós vamos orar. Mas eu quero que se você tenha, mas só se você tiver, desejo especial de oração, vamos fazer isso juntos aqui à frente. Pode colocar na tela, por favor, vamos. É o primeiro, Daniel. Cadê o pessoal da música? Venham nos ajudar. Esse ano fala um pouquinho disso que nós acabamos de ler, disso que nós acabamos de ver. Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa certeza, que isso jamais vai falhar. Vamos cantar bem forte agora? Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei.
tentarei, com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Como é bom nós podemos cantar desse Deus que é fiel, que jamais muda e que continua querendo que cada um de nós deixemos de lado os nossos medos, as nossas dificuldades com os nossos filhos, a nossa saúde, com os nossos problemas familiares, com o nosso trabalho, porque Ele quer que nós sejamos esses balões em suas mãos, que Ele coloque todos os dias um pouquinho mais de gás em cada um de nós, para que muito em breve nós possamos estar lado a lado com Jesus. Ela vai cantar agora. Enquanto ela estiver cantando, eu quero que você, que tem algum pedido, que tem algum desejo, venha até a frente para nós orarmos juntos. Mas se você vier, não venha sozinho. Traga alguém com você para esse momento que nós vamos orar. Venha cantar então para nós. Não sabes tu que o eterno Deus, o Criador de toda a terra, não tem limites para o seu poder, não se pode esquadrinhar o seu saber. Ao fraco e ao cansado fortalece, traz forças ao que não tem mais vigor.
Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços exaustos todos caem, mas os que esperam no Senhor correrão sem mais temer, subirão com asas para os céus, nunca mais se cansarão, seus passos firmes são. E afinal estarão com Deus. Pode deixar tocando esse CD, por favor? Tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que o medo é maior do que aquilo que a gente pode suportar. Mas Deus tem tantas promessas em sua Bíblia, que se você ainda está em dúvida, eu convido você a conhecer mais desse Deus, a conhecer mais de suas promessas. Eu não ia contar isso, mas acho que é importante. A Gabriela não vinha bem de saúde desde agosto. Vinha evacuando com sangue. Nós buscamos bastante médicos, buscamos exames, uma série de coisas. Quando foi dia 27 de dezembro, ela não passou bem. Nós fomos com ela até o Pequeno Príncipe. Graças a Deus, Deus colocou em nosso caminho uma médica que nos ajudou a marcar já para o dia 2 um exame que seria importantíssimo para ela. Nós internamos, esse exame precisava dessa internação, nós internamos. Esperamos durante um longo tempo, até que o médico saiu da sala e nos mostrou num potinho. A Gabriela estava com um tumor de quase 3 centímetros no intestino. Ver aquilo foi demais para a gente, assim. Mas ao mesmo tempo, ver aquilo, problema sanado, depois de 15 dias, a gente orando muito, pedindo a Deus, o tumor era benigno, graças a Deus. Mas naquele momento parece que a gente quer desistir. Parece que essas promessas de Deus não valem para a gente. Pode valer para os outros, mas parece que às vezes não vale para a gente. Mas em todos aqueles momentos nós fomos agradecidos a Deus. Deus colocou mais uma vez a sua mão poderosa sobre a Gabriela. E ela está muito bem. E eu digo para você nesta manhã, segure na destra fiel de Deus, que é o que ela acabou de cantar. A gente às vezes pode estar cansado, a gente às vezes pode estar cabisbaixo, mas Deus tem muito a entregar para cada um de nós ainda. Não sai daqui hoje com medo, sai daqui hoje com a promessa de Deus de não temas, porque eu sou contigo. Vamos orar? Senhor, nosso querido Pai que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos visto em nosso meio, assim como nós vimos no passado, na vida de Eliseu, na vida de Agar, Deus abrindo os olhos do seu povo e mostrando ao seu povo, Senhor, os seus milagres. Mas essa abertura de olhos sempre veio, Senhor, com a palavra não temas. Nesta manhã, Senhor, no mundo de medo, de problemas, de dificuldades, a tua mensagem para cada um de nós é: filho, não temas, porque eu sou contigo. Ao sairmos daqui, ao voltarmos para os nossos lares, que o Senhor possa encher o nosso coração disto, Pai, que possa isso nos motivar, e como na singela história dos balões, não importa a cor, não importa como vivemos, onde somos criados, os problemas que temos, as dificuldades, o que importa é o que está por dentro,
Enche-nos, Senhor Jesus, todos os dias da tua certeza, da tua palavra, especialmente do teu não temas. Agora vai. Que possamos sair daqui hoje com essa promessa para cada um de nós. É o que nós rogamos, agradecidos em teu nome, Jesus. Amém, Pai. Irmãos, não esqueça de dar um abraço a quem está perto de você, quem você trouxe. Estamos nesse período desses dias de oração. Se você está orando por alguém aqui, procure essa pessoa, diga a ela que você está orando. Daniel, pode colocar o outro vídeo, que daí nós vamos usar esse para a saída já pelo horário. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.